Fala aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao Clube de Xadrez e hoje eu vou falar para vocês outro tema tático, que é a questão de peça defensora, e além de defensores eu vou colocar de desvio também, desvio, atração, eu vou tratar nesse tema. Primeiro, eu separei aqui 4 situações diferentes para mostrar para vocês. Primeiro, esse peão. Os peões, você tem que entender que nos finais eles são extremamente úteis porque eles conseguem, sempre ficar um apoiando o outro, um protegendo o outro. Porém, nas partidas, se você avança com o peão, você acaba enfraquecendo casas. Por exemplo, eu avancei com esse peão, logo a casa de H3 ficou desprotegida, ficou enfraquecida. Então, se tivesse um cavalo aqui, um bispo aqui, eles poderiam facilmente entrar na posição. Por que, Thales? Porque esse peão, que era o protetor dessa casa, não está mais atuando, ok? A segunda é a questão de eliminar defensor. Por exemplo, nesse caso, o cavalo está protegendo esses 4 peões. Isso é um clássico tipo de sobrecarga de peças, onde se eu elimino essa peça, ou se eu atiro do lugar, todas as outras ficam vulneráveis, ok? O próximo é simples, é a parte de atração. Olha só. Vocês estão vendo que o bispo e a torre estão atacando ali, ameaçando o mate, só que o cavalo está protegendo essa casa. Eu tenho 2 opções nesse caso. Primeira opção, posso tentar desviá-lo com a minha dama, fazendo com que ele deseje capturar para que eu possa dar um mate. Ou eu posso simplesmente ameaçar o cavalo aqui. Como eu ameacei o cavalo, ele em teoria poderia fazer isso, só que aí ele pode dar um cheque aqui, aí começar a ter contrajogo. Por isso que a melhor nessa situação seria realmente tentar atraí-lo para uma cilada. Ou nesse caso, este lance aqui, que vocês devem ter pensado, alguns podem ter pensado de dama H4, não é uma boa ideia. Por quê? Porque depois de cavalo toma dama, torre toma dama, apesar de ser um final ganho, em teoria, porque esses 3 peões aqui são muito fortes, se eu mexer a torre dando cheque, eu automaticamente acabei com esse ataque e a chance de mate já não existe. Então é sempre bom tentar puxar para uma área onde você não se coloque em risco. E é claro que aqui ele poderia dar o cheque, eu iria aqui e aí tiraria. Por isso que não é ideal jogar na casa D4. Então o certo seria jogar na casa, obviamente, D2. Porque se a torre dá o cheque agora, eu dou o cheque, ele dá o cheque, e esse sinal é ganho para as pretas, justamente porque eu posso sim vir a capturar esses 2 peões, ou simplesmente tentar trocar o bicho pelo cavalo. O próximo é sacrifício com algum ganho por trás, tá bom? É você eliminar o defensor. Lembra que aqui eu falei sobre eliminar o defensor? Aqui vai ficar mais claro. Por exemplo, o cavalo, ele defende o peão de H2. Logo, se esse cavalo for capturado, automaticamente essa casa fica desprotegida, certo? Olha só, capturo, ele toma, e aí eu dou um mate. Isso é um tema tático que você pode se aproveitar. Por quê? Esse cavalo está travado aí, ele está cravado. Por quê? Porque se ele sair daí, é mate, então não tem o que fazer. E a vez das pretas. Então, eu posso fazer 2 coisas aqui. Um lance passivo, bem passivo, que é quando você não pega iniciativa. Aqui, dama B4, só impedindo a ideia aqui de torre, e ainda assim não fica muito legal, porque eu perco a chance de
dar um mate imediatamente. Ah, Thales, só que aí não precisa dar mate. Eu jogo aqui, aí eu capturo a dama aqui e aí vem para isso, vem nessa posição. Tá, só que olha só o problema que você tem nessa posição. Olha só o problema. Primeiro problema, peões dobrados. Esses peões dobrados vão acabar sendo uma fraqueza. Segundo, eu tô com um bispo a mais. Então, se eu jogar direito esse final, eu consigo ainda converter numa vitória. Entendeu? E por último, mas não menos importante, que é o de raio-x. O raio-x, ele funciona da seguinte maneira, olha só. Eu vou utilizar o bispo nesse caso. Vou dar esse exemplo aqui. Eu tenho a torre, tenho o cavalo. E eu posso colocar também nesse exemplo uma dama, um peão. E, pensando bem, dama não, torre, aqui. Vou colocar os reis bem protegidos, tá? Vou colocar os reis nessas posições assim, ó. Opa! Aqui e aqui. Agora vamos lá, análise. Olha só aqui. Primeiro e mais importante, as negras aqui estão com um problemão. Por quê? O cavalo está protegido pela dama. Ok. Pensando bem, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer um lance qualquer aqui de bispo. Assim fica melhor. O cavalo está desprotegido. Eu poderia capturá-lo, certo? Eu poderia facilmente capturar. Só que eu vou manter ela defendendo porque isso não faria sentido. Nessa posição, automaticamente a dama já está presa aí, porque o cavalo depende da proteção dela. E o cavalo, eu tenho o tema de raio-x na torre, então o cavalo também não pode sair. Olha só que coisa interessante. Nessa posição, ele tem uma dama, um cavalo e uma torre. Eu tenho uma torre e um bispo, e ainda assim as peças dele não estão jogando como poderiam. Por quê? O cavalo, ele não pode sair daí, senão bispo, e eu ganho a torre, claro, aí vai para um final ganho, esse final já é ganho para as negras, mas, ainda assim, ó, eu tenho esse raio-x. Se o cavalo sai daí, bispo toma, dama toma, eu não posso tomar esse peão, tá? Mas eu posso ameaçar o cavalo. Se o cavalo sai daí, eu tenho ideias de mate no futuro na fileira do fundo, por exemplo. Se ele jogar dama aqui, eu tenho mate, ok? Vamos lá. Vamos lá agora. Isso é um raio-x, ok? Isso é raio-x. Esse peão, eu estou fazendo um raio-x nele para mantê-lo na mesma coluna da dama. Isso é muito útil nas partidas de xadrez, porque quase ninguém com rate embaixo vai focar muito nessas posições, vai focar em cuidar disso. Então você vai conseguir cravar, fazer ataque descoberto, raio-x, e essa questão de atração e captura de defensor, você vai conseguir colocar principalmente no meio jogo, ok? Bom, dito isso e mostrado aqui, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido bem instrutivo. E uma coisa, se vocês quiserem, tentem montar em casa exercícios ou jogos em que você veja isso. Pesquisem sobre partidas de xadrez que tenham. Pesquise principalmente sobre análises de partidas de campeonatos com os grandes mestres. É a melhor forma de se estudar até olhando o xadrez como está evoluindo. Aí você pode estudar a história de xadrez também se quiser. Aí vai ter a parte romântica, a parte clássica, etc, etc, ok? Mais pra frente eu vou fazer algumas análises, irei fazer, mas por hora eu vou ensinar para vocês o básico para que você consiga não jogo xadrez, nunca joguei xadrez na vida, para eu consigo subir e consigo ganhar de algumas pessoas aqui. Ok? Nem que seja online, mas eu vou conseguir. Beleza? Bom,
Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com quem você sabe que ou vai gostar muito de aprender xadrez ou que queira aprender xadrez. Até porque, ultimamente, ele tem ganhado muita força depois das séries que tiveram, de filmes, etc. Principalmente depois do Gambito da Rainha. Muita gente tem procurado, então se você conhece alguém que queira aprender, já apresenta esse canal. E valeu, pessoal! Até a próxima!